Gente, bom dia, boa sexta. Hoje a gente vai fazer uma entrevista muito bacana com um professor que se denomina aí o RC, conhecido pelos seus alunos. Professor que faz um trabalho sensacional, tem um laboratório, trabalha com as indústrias aí. E vamos falar de projetos sensacionais, vamos falar sobre essa situação da estiagem dos rios, que tem a ver com o projeto que a gente desenvolve. Bem-vindo, professor, para mais um Pode Inovar na Amazônia. Seja bem-vindo aí. Professor, primeiro bloco da gente, a gente sempre pede para falar um pouco sobre o teu currículo, tua origem, como que foi, você chegou até esse exato momento aqui. Queria que tu contasse para os nossos amigos e amigas de casa aí quem é o professor RC e o teu trabalho que foi desenvolvido e o que tu fazes de importante dentro da comunidade da nossa região amazônica. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, para mim é uma satisfação muito grande. Quando eu recebi esse convite, fiquei bastante lisonjeado. É importante esses espaços, né, em que a gente pode ceder para a nossa comunidade local, para os nossos pesquisadores, desenvolvedores da região, para que a gente possa divulgar as nossas aptidões, nossa capacidade, né, também voltado para a parte tecnológica e de discussão dos nossos problemas, sair daquela visão paternalista de que as soluções têm que vir sempre de fora, de que alguém de fora tem que vir nos tutelar para nos dirigir, dizer o que a gente tem que fazer, como tem que fazer, e que a gente é capaz de pensar, de trazer soluções, né, para os nossos problemas. Então, esse é um espaço que é muito importante que a gente sempre elogie para que ele possa se multiplicar e se fortalecer e se multiplicar na nossa cidade, né, e no nosso estado. Bom, o meu nome é Raimundo Cláudio, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, especificamente da Escola Superior de Tecnologia, a ESTE. Né? A minha história é uma história de um jovem que veio de Belém do Pará. Você é paraense? Sou paraense, sou lá de Minha família toda é de lá. Opa! Minha esposa é de lá. E eu tenho a minha família toda lá, mas eu tenho um laço muito forte, né, com essa cidade. Eu me sinto também Manauara, né? Já visitei o interior do estado do Amazonas, tanto em outros trabalhos, mas também pela universidade e por outras instituições, no caso o TCE. Eu tive a oportunidade de visitar o interior. Então, eu hoje me identifico muito com o estado do Amazonas, com o seu povo, né? Me sinto parte desse povo também, assim como não perdi meu laço de origem de Belém do Pará, da cidade de onde eu vim. Tenho uma família grande lá ainda, mas também já constituí família aqui. Minha filha é nascida em Manaus, né? Uma manauara. Tenho uma filha, sou marido. Minha esposa é paraense também, é de Belém, foi uma coincidência, mas a minha filha é nascida aqui, tenho uma única filha. E eu vim com 19 anos para cá, e vim para estudar, né, e aproveitando o fato de ter a Zona Franca de Manaus para tentar construir uma vida profissional. E depois estudei e ingressei na antiga UTAM, me graduei em engenharia elétrica e depois disso, depois de todo um histórico de experiência profissional na minha área, no polo industrial, depois no setor público como concursado, eu ingressei como professor da universidade, voltando ao UTAM, mas agora como professor lá nos idos de 2011, 2001, né? E daí para diante começou toda uma trajetória. Eu já tinha feito mestrado pela Universidade Federal de Campina Grande e, tendo retornado, em 2008 eu ingressei como efetivo, fiz o concurso da universidade e ingressei como efetivo da Universidade do Estado do Amazonas como professor. E fui fazer o doutorado, um doutorado sanduíche pela UFPA e a USP. Passei
um ano morando em São Paulo, né? E nesse sanduíche eu fiz um período lá na Politécnica e retornei em 2017, né? E assim retomamos o projeto do laboratório que eu coordeno hoje. E esse laboratório hoje nós temos aí em torno de 150 colaboradores, entre alunos e professores. Eu não sou sozinho, nós somos uma equipe, é um time, né? Eu tenho outros professores com os quais eu trabalho e a gente vem realizando esse trabalho de formação, de construção dessa ideia de desenvolvimento tecnológico, conciliando o científico com o tecnológico, nessa pegada de desenvolver competências locais, desenvolver competências sofisticadas de alta tecnologia, como é o caso do nosso laboratório em que nós trabalhamos com sistemas embarcados, com hardware embarcado, além também de firmware, e temos todos um grupo de apoio na área de software, até chegando à inteligência artificial. Então nós temos um leque de projetos que são desenvolvidos no laboratório e que a gente agora está procurando apresentar para a sociedade amazonense, que é o nosso público local, são seus filhos, né? Os nossos garotos aqui do estado do Amazonas, meninos e meninas, que estão desenvolvendo tecnologia de ponta, desenvolvendo conhecimento que não deixa a desejar a nenhuma parte do Brasil e em alguns pontos até mesmo em nenhuma parte do mundo, porque nós temos desenvolvido, por exemplo, nós temos soluções lá que concorrem com soluções israelenses. Um módulo computacional que foi desenvolvido aqui na universidade, com um módulo de 6 camadas a gente chama de 6 layers, né? de níveis de transmissão de informação, né? Uhum. E foi desenvolvido aqui na universidade por esse grupo de amazônidas. Sensacional, professor. E que concorre com uma solução israelense. Muito legal, muito legal. Professor, a gente algumas entrevistas atrás aí, a gente estava falando sobre a questão da inteligência artificial, né? Sim. É um tema um tanto quanto polêmico, né? Que as pessoas acham, algumas pessoas acham que ela veio para substituir ou para concorrer com a mente humana, enfim. Eu, particularmente, tenho uma visão diferenciada. Uhum. Né? Até eu entrevistei o Rodrigo recentemente, a gente estava falando sobre a questão da inovação, tecnologia e sustentabilidade do marketing, na publicidade. Né? Uhum. Você vê a questão da inteligência artificial, ele estava me falando, ela está ajudando diretamente em campanhas de publicidade. Que antes você tinha um departamento numa empresa de publicidade que tinha, sei lá, 15 pessoas, tu consegue ter 3 pessoas hoje, porque essas 3 pessoas vão agir de forma inteligente, vão trabalhar com a inteligência artificial, vão gerar slogans, vão gerar campanhas, e isso ajuda muito, né? Você tem, por exemplo, a própria Alexazinha em casa, né? Eu acho que é um sistema de automatização barato, uhum, que a pessoa pode ter acesso facilmente. Sim. E que vai te ajudar no dia a dia. Né? Então, eu queria saber, a tua visão, já que você está dentro dessa parte acadêmica, a inteligência artificial, ela veio para substituir a humana ou ela veio para agregar, veio para somar? Bom, em primeiro lugar, a inteligência artificial é um produto da mente humana, né? Então, as unidades computacionais que rodam uma inteligência artificial, ela é incomparavelmente inferior ao cérebro humano. Então, nós temos um recurso computacional extraordinário, que é a nossa mente, o nosso cérebro e a nossa mente. Ela tem uma capacidade, um recurso que nenhuma inteligência artificial, uhum, consegue alcançar. Então, essa inteligência artificial, eu entendo que ela vem, sim, se bem utilizada, assim como toda e qualquer tecnologia,
ela tem que ser bem utilizada. Se ela for bem utilizada, ela vem sim para contribuir, ela vem sim para ajudar, e ela não tem como substituir o humano, a menos que esse humano se reduza a menos do que uma inteligência artificial. Mas se nós utilizarmos todo o nosso potencial que nós temos, nenhuma inteligência artificial é capaz de nos substituir. Eu tava até falando com relação à questão de gestão de trabalho, né? Gestão empresarial. Eu acho que os colaboradores eles têm que se atualizar sempre, né? Eu costumo dizer que hoje o mercado de trabalho é um mercado cruel, porque você vê, por exemplo, as grandes multinacionais, elas, porque eu trabalho há 30 anos, né, numa multinacional. Eles fazem reciclagem, né, e já começam a entender que não é porque a pessoa não tem experiência que ela não vai ser contratada, ela só vai ter experiência se ela for contratada. Uhum. E pessoas de cargos muito longínquos não estão se aperfeiçoando, não estão fazendo upgrades, não vai para fazer um curso, né, uma pós. Então, eu acho que a questão da inteligência artificial, ela realmente foi como você falou, ela veio para somar, né, não veio para substituir a mente humana. Então, acho que seria sensacional isso daí. Professor, o senhor abordou outra situação que eu achei bem interessante, que a gente estava conversando em off, que eu acho que a gente pode já tocar um pouco nesse início aí. A questão de monitoramento da BR-319. Me explica, fala um pouco para mim desse teu projeto aí, professor, que eu achei bem interessante. A gente estava falando em off agora, antes da entrevista. Sim, sim. Bom, a gente sabe que da necessidade que nós temos de conexão do estado do Amazonas com o resto do Brasil. Sim. Até como nós mencionamos aqui em off, para resolver o problema da nossa logística, né? Sim. Então, como é que a gente pode escoar a nossa produção, receber os insumos, enviar nossa produção para fora, receber outros produtos aqui internamente de uma maneira que seja de menor custo. Nós precisamos dessa interligação através da BR. Entretanto, existe toda aquela questão ambiental e a preocupação ambiental com respeito das facilidades que eventualmente essa BR poderia trazer para que alguém possa invadir, desmatar e agredir a floresta, o meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento que a gente vê claramente a importância de preservação da nossa floresta. Agora, como nós podemos conciliar esses dois aspectos? Nós entendemos que o sistema que foi desenvolvido na Universidade do Estado do Amazonas, que a gente chamou de Projeto Curupira, que nada mais é do que um sistema para monitoramento ambiental, ele poderia trazer um aspecto de segurança para o caso do investimento na estrada nessa BR, aonde nós poderíamos montar um cinturão de monitoramento da BR, das margens da BR, num distanciamento de 200 metros da pista para dentro da floresta, e a partir daí, de 1 em 1 quilômetro, você adentrando a floresta com esses elementos de monitoramento intercalados em distância de aproximadamente 1 quilômetro um do outro. Eles fariam um monitoramento em tempo real, e aí você poderia ter os órgãos ambientais tendo informação em tempo real se há ou não há invasões. Algum tipo de degradação. Algum tipo de invasão, de degradação que ameace ou que tente degradar a floresta. Porque o sistema de monitoramento em tempo real, ele detecta a invasão no momento que ela ocorre. Então, se eu tiver a entrada de um trator, se eu tiver ali alguém com uma motosserra, entrando naquela região, ele vai detectar isso automaticamente, ele vai alarmar de forma imediata aquele evento. Então, os órgãos de fiscalização podem agir e sabendo exatamente onde está ocorrendo aquele início, aquela tentativa inicial de ataque à floresta. Professor, a ideia é muito boa, né? Eu entendo que quando eu li sobre o projeto e o senhor falando, eu só tenho um detalhe, eu queria que tu me posicionasse. Como eu também trabalho com tecnologia, sim, essa transmissão de internet
vocês vão trabalhar como? Interessante. Porque você vê, por exemplo, que é um problema crônico, né, professor? Eu estava agora, semana passada, passei a semana em Boa Vista, em Roraima, e lá o problema é crônico. Sim. É tão crônico que quando cai a internet, o aeroporto fecha. Sim. Né? Boa Vista é uma cidade pequena, cidade de 300 mil, 400 mil habitantes, né? Então, aquilo que faz falta numa megalópole, numa cidade pequena, piora. Né? Com certeza. Então, assim, eu entendo que na floresta... Os desafios são muito maiores. Sim. Qual é a tecnologia que vocês vão usar? Vocês vão usar o quê? Starlink, via satélite? O que vocês vão usar? Porque as pessoas em casa devem estar curiosas, né? Para saber como que vai operacionalizar isso daí. Excelente pergunta. Isso é muito importante. A gente costuma brincar o seguinte. Na floresta, as árvores não têm tomada de energia. Então, eu não posso pensar numa solução em que eu precise ligar numa tomada. Porque lá não vai ter essa tomada de energia para eu ligar. Né? Se eu estou usando um dispositivo eletrônico que vai funcionar no meio da floresta, eu tenho que pensar primeiro, ele tem que ter capacidade de se autoalimentar. Autossuficiência, né? Autossuficiência. Beleza. Porque eu não posso pensar em instalar um equipamento e daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses ter que ir lá para fazer manutenção ou substituição. Eu não posso pensar nisso. Aí eu já enxergo um outro diferencial do projeto. Exatamente, mas esses são diferenciais porque ele foi pensado para a realidade projetado, da floresta. Né? É projeto com aplicação. Não caiu de paraquedas, vocês pensaram. Não é uma experiência acadêmica, né? Não é um experimento acadêmico. É um produto, já é uma realidade. É um produto de aplicação prática. Ele foi pensado dessa maneira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você falou. O equipamento ele não pode ser pensado como se eu tivesse o Wi-Fi disponível. Eu vou instalar aqui e tem o Wi-Fi, ele vai se conectar. O Wi-Fi, isso não existe. Na floresta não existe isso. E a floresta é um meio também muito agressivo para a comunicação. A mata densa ela é problemática para essa questão da comunicação. Tem vários sons, né? Tem mata densa também, a gente confunde os sons da mata, né? Então, o dispositivo que foi desenvolvido lá no nosso laboratório, primeiro, ele tem uma certa autonomia do ponto de vista de energia. Ele foi projetado para baixíssimo consumo. Para você ter uma ideia, esse primeiro protótipo, eu vou ter oportunidade depois de mostrar para você quando você visitar o laboratório, ele com uma bateria simples, que parece uma pilha, uma bateria simples, comum, recarregável. Esse primeiro protótipo ele tem autonomia de 1 ano de funcionamento. Caramba. Dado o baixíssimo consumo que ele tem. Só que a gente vai agregar, a outra fase do desenvolvimento, a gente vai agregar esse dispositivo a uma técnica chamada de colheita de energia, onde a gente vai usar diferentes formas que tem disponível no meio ambiente para coletar energia. É baixíssima, uma fonte de geração de baixa capacidade, mas suficiente para manter esse sistema operacional por tempo indeterminado. Então, por exemplo, diferença de temperatura no caule de uma árvore, ou diferença de acidez no caule de uma árvore, o balanço de um galho pelo vento, o mesmo conceito da obtenção de energia das marés. Energia das marés, aquele, né, não é o eólico propriamente dito, é mais o movimento das marés, esse movimento do vento nos caules das árvores, nos galhos. Sensacional. Tudo isso a gente capta energia. Pequena irradiação solar é suficiente para alimentá-lo. Além disso, tá, para ele se manter por tempo indeterminado, a comunicação. Nós usamos comunicação LoRa, nesse momento estamos testando LoRa. Por quê? Porque é uma comunicação de longa distância e de baixa taxa. E ela é não licenciada, ou seja, eu não preciso pagar para ninguém. Eu estabeleço a minha própria rede. Então, eu consigo, por exemplo, nesse sistema que nós desenvolvemos agora recentemente, esse protótipo, nós conseguimos um alcance de um módulo para o outro de aproximadamente 1 quilômetro de distância em mata fechada. Tá? Eles se comunicam. Agora, o pulo do gato. O pulo do gato é que eu não preciso ter link de satélite em cada um dos dispositivos.
eu preciso ter um link de satélite que abranja uma região. Eu posso usar o Starlink numa comunidade, por exemplo, ou numa base, tá certo? Ele tem o Starlink e todos os módulos se comunicam entre si até chegar nessa base. Então eles vão trocando informação até chegar lá na base onde essa informação sobe e se torna disponível para o mundo inteiro. Nuvem, né? É jogado para a nuvem, exatamente. Só que ainda tem mais um detalhe. A decisão, o processamento, a identificação do processo, do evento, ele não ocorre na nuvem. Ele ocorre na própria unidade. A unidade tem tecnologia embarcada, ela tem inteligência artificial embarcada, que identifica o evento e toma a decisão e decide o evento é relevante ou não é relevante. É relevante? Aí manda uma mensagem que é um pacote pequeno, não ocupa muita banda, transmite isso a 1 quilômetro para o próximo, até chegar na base e sobe essa informação. Sensacional. Então, a gente resolve o problema também do consumo, porque eu não mantenho a minha unidade o tempo todo processando, ela só processa quando o evento é relevante. Só quando precisa. Exatamente. E ela consome baixo, e ela consome pouca banda, e ela consome pouca energia. Professor, achei sensacional, né, o projeto e a operacionalização. E vejo, né, aí fica a dica aí, eu acho que existem órgãos, por exemplo, o próprio IBAMA, que tanto reclama que tem poucas pessoas para trabalhar. E realmente, gente, a gente tem aí a região amazônica é uma dimensão continental. A gente entende que para você, principalmente a questão das queimadas, que é um assunto que a gente vai levar lá para o terceiro bloco, mas essa tecnologia que o professor está falando aqui é muito interessante. Ela pode ser usada em diversas outras situações. Eu acho que vale a pena aí as autoridades, né, procurarem aí o departamento da faculdade, da universidade, e no mínimo entender um pouco melhor sobre isso, né? Eu acho que seria, e digo mais, isso é um projeto que pode ser levado para o Brasil. Sim, né? Sim. Você tem, por exemplo, você tem lá no Rio de Janeiro a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca, né? Com certeza tem problemas de foco de incêndio, é um problema que é nacional isso daí. Então esse projeto que vocês estão trabalhando, professor, encabeçado por você, é um projeto brilhante, é um projeto que eu te questionei agora e você me deu uma aula, né? É um projeto factível. Exatamente. Eu acho que a própria iniciativa privada aí poderia, né, chegar às empresas de telecomunicações, eu acho que seria muito interessante, né? Poderia também fechar, vejo aí uma parceria com o Civan, né? Também. Eu acho que o Civan poderia ser um órgão que, pela estrutura que tem, pela questão do Exército Brasileiro, né? Poderia, aeronáutica, enfim, poderia dar uma parceria para vocês muito interessante. Sim. Vocês estão de parabéns aqui, fico muito feliz, gente, e orgulhoso também a gente estava conversando em off, né, de ter um programa hoje de inovação e tecnologia, de escutar que esse projeto tão bonito, que é o projeto Curupira, é 100% amazonense, 100% de Manaus, e mostrar que realmente, como o professor falou, a gente não depende de ninguém de fora, a gente tem tecnologia, o que falta é um apoio da iniciativa privada, um apoio da parte estatal, e eu espero que isso aconteça o mais rápido possível e que a gente possa servir isso porque atenda a comunidade. A gente está vendo essa situação das queimadas aí nos últimos dias e eu enxergo isso como uma grande solução. Gente, o papo tá legal, a gente está indo para o segundo bloco, já voltamos. Um abraço. Você conhece o Curupira? Conhecido por ser o guardião da floresta e por punir aqueles que entram nela para derrubar árvores ou caçar os animais, o Curupira é um personagem de uma lenda que se originou na cultura indígena brasileira. Mas se ele fosse real, capaz de ver, ouvir e sentir a floresta, graças às pesquisas que estão sendo realizadas no Laboratório de Sistemas Embarcados da Universidade do Estado do Amazonas, isso está se tornando realidade. Um projeto promissor na gestão de floresta por meio de inteligência artificial é capaz de detectar a entrada de invasores na mata, bem como qualquer tipo de vibração que ofereça perigo. É capaz de detectar fogo e fumaça das queimadas.
Dessa maneira, poderemos monitorar as áreas de preservação, garantindo que a flora e a fauna mantenham suas características produtivas, ecológicas e estruturais. O dispositivo contará com células de monitoramento, que inclui estações de base fixas e móveis. Através desse dispositivo será possível disponibilizar diagnósticos ambientais atualizados, tanto para órgãos competentes quanto para a sociedade. Gente, voltamos. Professor, nesse bloco agora a gente estava conversando em off também, tem um outro projeto muito interessante, que inclusive, gente, tem muito a ver com a energia, a gente já está fechando uma parceria aqui com o professor, que é o projeto Imanage, né? Isso. Eu gostaria muito que você falasse, né, para o pessoal de casa, e mais uma vez é um motivo de orgulho aí, as pessoas vão já entender, porque é um projeto muito legal e que eu sinceramente não imaginava que tinha esse trabalho sendo feito em Manaus, né? Fora a parte, as empresas como a nossa que já trabalham, né, em Manaus e em outros estados. Mas eu queria que você falasse um pouco, professor, sobre o Imanage. O Imanage é um sistema de monitoramento em tempo real, né, onde você pode virtualizar uma planta elétrica. A ideia é que você instale alguns dispositivos, né, eles foram especialmente desenvolvidos para essa finalidade, e que esses dispositivos consigam extrair os dados de operação da planta elétrica em tempo real. Então, nós dividimos eles em partes, né? Nós temos os módulos, que são chamados de remotas, que ele é instalado na subestação. Bom, uma planta elétrica, ela pode ser uma planta elétrica industrial, ela pode ser uma planta elétrica comercial, residencial. Então, nós focamos nos consumidores, chamados consumidores do grupo A, que são os grandes consumidores, médio e grande consumidores. Onde tem mais demanda de energia. Onde tem uma demanda maior de energia, né? E aonde você realmente necessita muito de gerenciamento. Nós utilizamos o conceito de que energia elétrica é um insumo de produção. Sim. E, portanto, você tem que cuidar bem deste insumo, contratar bem, gerenciar muito bem esse insumo, para que você possa ter um diferencial no teu produto no final, ou seja, você tem uma margem de lucro maior quando você gerencia bem os teus insumos. E não te interrompendo, mas dentro do assunto, professor, fator segurança, né? Com certeza. A parte elétrica, o fator segurança é primordial. E assim, você ter um sistema que monitora a tua carga e também é capaz de monitorar a tua geração, e tem muito a ver com o trabalho de vocês, se você tem geração própria, seja fotovoltaica ou por qualquer outro meio, e você tendo essa capacidade de gerenciar múltiplas fontes, tanto a fonte externa da concessionária que você contrata, quanto aquilo que você gera internamente, e eventualmente agora com armazenamento, você tendo essa possibilidade de gerenciamento da tua carga e combinando isso tudo, você vai saber exatamente a situação otimizada do uso desse recurso. Então, nós desenvolvemos uma solução em que monitoramos a entrada da unidade consumidora na subestação. Então, nós temos solução de monitoramento em tempo real para a subestação e nós temos solução de monitoramento a partir desse ponto para dentro da empresa. Então, nos quadros, seja os quadros de força ou os quadros de distribuição, nós temos solução de monitoramento nos quadros, onde a gente praticamente virtualiza um quadro elétrico. Porque você tem a alta, né? A linha viva, aí a sub, ela vai transformar em média, depois vai para baixa. Então você tem do início ao final, exatamente. De ponta, né? E no caso da unidade consumidora, eu tenho a entrada da alimentação, eu pego lá da média, por exemplo,
numa unidade consumidora, eu pego da média, passou pela subestação, a partir dali para dentro é baixa tensão. Sim. Então eu monitoro tudo ali para dentro, só que obviamente com cargas muito maiores do que as cargas residenciais. Gente, só para vocês entenderem aí, né? Quando a gente fala de alta, a gente está falando alta tensão, a gente está falando aquela linha viva, aquela linha da rua, tá bom? O que a subestação faz? Aquela alta tensão entra, transforma em média, e a partir desse momento, gente, é o que vocês usam, tá? Que é a tomada da tua casa, ou seja, você ligar a tua televisão, ligar teu secador, ligar... Então, é nesse escopo de trabalho que o professor está falando, tá? Exatamente. Então, no caso de uma empresa, internamente ela vai alimentar, por exemplo, ela vai alimentar uma linha de produção, ela vai alimentar todos os equipamentos, desde a esteira de produção, tudo é alimentado a partir dessa redução dos níveis de tensão, conforme você falou. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o monitoramento de toda essa distribuição da energia dentro da fábrica, e a gente consegue monitorar o comportamento, a operação da planta em tempo real. Então, o quadro elétrico é o ponto onde eu chego com a alimentação e dali eu distribuo. Tá? Esses quadros, a gente chama que normalmente são quadros burros, são quadros que você não consegue ter a informação detalhada da operação dele. O nosso sistema, nós introduzimos unidades nesses quadros, não precisa substituir o quadro, não precisa substituir os disjuntores. Você entra com módulos que são acoplados aos disjuntores e esses módulos capturam a informação de cada ramificação. E eu tenho um elemento concentrador, que é um gateway, que ele recebe toda essa informação sem fio nenhum, é comunicação sem fio, e ele transmite isso para o servidor, que pode ser um servidor em nuvem, não tem nenhum problema. E lá eu tenho um software de monitoramento que ele coleta esses dados, gera relatórios, mapeia isso, mostra esse comportamento através de curvas. Então você pode, a partir desse processo, fazer a gestão da tua planta, fazer toda a gestão e trabalhar com eficiência energética. E com respeito à contratação, você pode ter uma efetividade, uma otimização do teu contrato. Então, por exemplo, você tem lá o contrato... dos contratos de demanda, contrato de demanda. Né? Então, você tem um desenho em tempo real de como está o teu contrato e o teu realizável em termos de demanda. E você pode ajustar isso dinamicamente também. Então, você pode introduzir recursos como, por exemplo, se eu estou, num dado momento, ameaçando fazer ultrapassagem de demanda, se eu tiver geração própria, eu posso entrar com essa geração auxiliar e atender algumas cargas e, com isso, reduzir novamente minha demanda para dentro da faixa. E eu não violo demanda. Então, eu posso otimizar o meu contrato de demanda e não pagar excedente de demanda e ter um contrato otimizado ao mesmo tempo. O que acontece hoje, como faz parte do escopo aqui da empresa, da Energin, professor, é que a gente... isso não é só no Amazonas, né, no Brasil. As concessionárias, elas ganham um recurso muito absurdo, né? Que você tem aí unidades, por exemplo, principalmente na parte pública, né? Governo e prefeitura. Porque fechei um contrato de demanda de um hospital, enfim, sei lá, 500 quilowatts. E, na verdade, esse hospital ele consome 400, 250. 250, muito que é isso que você está falando, né? Isso. Então, o ganho Só que ele está pagando 500. E geralmente esses contratos são contratos já há bastante tempo. Isso. Que já perduram aí há alguns anos. E isso que você está falando é uma redução de energia baseada em estudo, né? No estudo. Científico, conhecimento, né? Exatamente. O problema, por exemplo, num contrato desse, é que quando você tem um gestor, ele vai avaliar isso depois que o fato já ocorreu. Então ele vai pegar a fatura de energia, ele vai pegar a conta dele e verificar, poxa, eu tive uma ultrapassagem aqui, ou então estou muito abaixo do que eu contratei. Eu estou pagando muito mais do que efetivamente eu estou utilizando. E professor, e esse sistema de vocês já pensaram, ele emite laudos, ele tem... Ele emite relatórios que pode subsidiar eventualmente esse processo de redução, né? Veja, ele
através desse estudo, de toda essa análise que o sistema de gestão te fornece, ele vai te indicar qual seria o contrato de demanda ideal para aquela planta. Legal. Agora, ele te dá recursos também para que tu possas associar uma unidade de geração própria por fotovoltaica, ou, por exemplo, se eu tenho lá o meu grupo gerador, tá lá o meu grupo gerador que eu só uso quando falta energia. Imagine uma solução em que eu possa estimular uma cadeia de produção de biodiesel a partir de resíduos. Então, eu forneço biodiesel a baixíssimo custo e forneço para essas empresas. E o custo do diesel é muito alto. Então, se eu forneço biodiesel a um baixo custo, eu permito que esses grupos geradores possam ser utilizados ativamente e não passivamente como eles são hoje. Eles só são utilizados no caso quando falta energia. E nesse caso, eles seriam utilizados quando eu tivesse, um pico de demanda, uma sobrecarga. Eu poderia entrar com esses grupos geradores, alimentando uma base, um banco de baterias, para questão de velocidade de entrada, né? E eu poderia entrar com a geração desses grupos geradores para atender minha planta. Então, eu tenho uma combinação de fontes que eu posso ver o momento mais apropriado de utilizá-las e otimizar financeiramente a minha planta, entendeu? Perfeito. A operação dela. Mas para isso eu preciso de um sistema de gerenciamento. Perfeito. Se eu não tiver sistema de gerenciamento, eu não tenho como efetivar isso. Perfeito. Gente, a gente está indo para o nosso último bloco aí e já voltamos. Terceiro bloco agora, vamos falar sobre a questão da estiagem, né, dos rios. Rapaz, a gente vira e mexe, como eu sempre falo, a questão da sustentabilidade, né, professor? Tá na hora realmente das pessoas entenderem e tirarem essa palavra bonitinha e para a vida real. Sim. Sair do papel, né? A gente está vivendo uma situação calamitosa realmente. Estava viajando aí, cheguei de viagem no sábado. E quando o avião faz a aproximação a Manaus, é uma visão catastrófica de apocalipse que a gente tem, que onde tinha rio agora é banco de areia, né? Realmente, ainda mais para mim que estou levantando essa bandeira aí, eu realmente fiquei extremamente preocupado e penso não na minha geração mais, mas penso na geração da minha filha, porque eu acho que realmente cada vez mais a questão das mudanças climáticas, né, elas estão afetando o ecossistema e eu acho que a gente está chegando no nível hard realmente. Eu acho que o alerta vermelho tem que ser acendido principalmente para as pessoas no dia a dia, que possam no seu dia a dia fazer algo, seja no lixo reciclável, seja no uso da água de forma racional, no uso da energia de forma racional. Porque senão o planeta vai realmente chegar no nível que ele vai parar, né? Sim. Tem um projeto aí que vocês desenvolvem chamado Iara. Sim. É um projeto sensacional também, gostei muito. Que tem a ver sobre essa questão da estiagem, né? Vocês fazem um trabalho diretamente com a questão da água aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o projeto Iara, professor. O projeto Iara, ele tem eu diria que ele é complementar ao projeto Curupira. Eles trabalham de maneira complementar. Esse projeto foi uma parceria do nosso laboratório com o laboratório do professor Carlos Sandro, que é um especialista nessa parte de águas. Ele é o coordenador do Prof. Água, é um programa, inclusive, que tem um doutorado associado. Legal. E ele nos trouxe essa demanda para o nosso laboratório
onde ele já fazia um trabalho no laboratório dele, com sondas, para monitorar a qualidade da água em diversos contextos. E nós, através de uma empresa parceira, né, que tinha um recurso para ser investido na ocasião, e ela precisava investir isso no interior, né, era uma obrigatoriedade, num determinado período gerou-se uma obrigação de investimento no interior, fora da região metropolitana, e nesse momento nós trouxeram essa demanda para a gente e nós apresentamos essa solução, onde nós discutimos com o professor Carlos Sandro e apresentamos essa solução para essa empresa. A empresa é a Diebold, é uma empresa multinacional que fabrica caixas eletrônicos, né, ATM, e ela fez o investimento para desenvolver essa solução em Parintins. Legal. O protótipo fosse implementado lá em Parintins. Legal. E consistia em quê? O professor Carlos Sandro tinha um problema que era o seguinte: ele trouxe lá para a gente umas sondas para monitoramento de qualidade de água, que inclusive é usado pela ANA, Agência Nacional de Energia Elétrica, e essas sondas elas tinham escalas de preços, né? E também de agregação tecnológica. Começava de uma sonda que, instalada lá no rio, para você pegar os dados dela, você tinha que ir lá no rio com a sua canoazinha, chegar lá, acoplar o teu notebook lá na sonda para baixar os dados dela, né, para o teu computador. Aí você leva para o laboratório para fazer os estudos, para obter as informações. Tinha outras um pouco mais sofisticadas, essas sondas aí na faixa de 20, 30 mil reais, era o preço mais ou menos que ele dizia que era. E tinha sondas um pouquinho mais complexas, que você podia, por aproximação, ela fazia o pareamento, tipo Bluetooth, e baixava os dados da sonda, mas você tinha que ir lá até a próxima sonda. Todas sondas importadas, você comprava fora, essas sondas já um pouco mais caras, 30, 40, 50 mil reais. E tinha sondas mais caras, né, que podia obter, transmitir a informação via satélite. Tá? Essas sondas na faixa de 300, 400, 500 mil reais. Tá? Outro problema que ele nos trouxe: a ANA tem monitoramento no Brasil inteiro em tempo real praticamente. Tá? Não tem, na bacia amazônica não tem. Por quê? Porque não tem como extrair esse dado da floresta, do meio dos rios amazônicos, porque não tem mídia. Não tem mídia disponível para conexão. Na época o Starlink ainda não alcançava aqui, e mesmo assim essas soluções são muito caras via satélite, todas importadas, todas tinham que ser importadas. Então foi trazido um desafio para nós desenvolver uma sonda inteiramente brasileira, inteiramente amazonense, tá certo? Que pudesse trabalhar com esses sensores, coletar esses dados e transmitir isso por meio de uma tecnologia não proprietária ou não licenciada, que não dependesse de satélite, nada disso. Então esse foi o desafio. E que fosse de baixo custo. Então nós desenvolvemos toda a circuitaria eletrônica, né? Pesquisamos os sensores para desenvolvimento, compramos os sensores, mesmo sensores que são usados nessas sondas importadas, só que adquirido só o sensor, o custo é muito menor, então adquirimos os sensores e desenvolvemos o circuito que faz a transdução, a conversão para sinal elétrico, e transmitimos isso via a tecnologia LoRa. Foi aí que nós testamos a tecnologia LoRa, que pega esse dado e transfere isso para uma base, no caso lá no Porto de Parintins, e de lá vai para a unidade dentro da universidade e de lá vai para a nuvem. Tá? Ou seja, eu posso instalar uma sonda dessa, uma base dessa lá no meio do rio, e ele vai transmitir os dados em tempo real para
para o centro de monitoramento, tá? Através dessa tecnologia. Custo de uma solução dessa desenvolvida localmente, 2, 3 mil, 4 mil reais. Tá certo? Diferença de preço? Uma sonda em tempo real, típica, é 200, 300, 400 mil reais. Tá certo? Uma solução desenvolvida localmente. E ela tem portas que permitem você fazer a leitura de vários sensores. Então, no caso desse projeto, ele foi para a qualidade de água. Então, eu consigo monitorar a qualidade da água e ter os parâmetros físicos, químicos de qualidade de água. Tá? Mas ele poderia monitorar, por exemplo, um sensor para monitorar mercúrio. Então, questão do garimpo. Questão do garimpo. Eu poderia instalar uma sonda dessa em qualquer parte de um rio, Aí a gente volta, né, professor? Interrompendo aqui, a gente volta para aquela situação do IBAMA. São projetos aí desenvolvidos pela Universidade Estadual do Amazonas que pode, sim, ajudar, por exemplo, no combate aos garimpos ilegais. Exatamente. E se você está medindo um índice de mercúrio, você tem como fazer isso aí. Né? Exatamente. Então, eu consigo monitorar se eu tenho presença de mercúrio ou de outros metais pesados que possam estar percorrendo ali o rio. Além de saber a carga de contaminante, de qualquer outro tipo de contaminante que possa estar percorrendo ali aquele braço de rio, ou aquele rio em particular. Também posso monitorar parâmetros como, por exemplo, o nível. Eu posso fazer o monitoramento em tempo real para verificar... Aí tanto a enchente como vazante, né? Tanto a enchente quanto vazante eu posso monitorar. Então eu posso verificar se está havendo a velocidade com que o rio está diminuindo ou subindo de nível. Eu consigo dessa maneira prever eventualmente o nível de estiagem ou o nível de cheia que eventualmente eu possa ter naquele rio. Então são recursos que são agregados para a realidade amazônica, ou seja, eu consigo monitorar em tempo real esses parâmetros, coisa que antes não tinha tecnologia disponível, então a tecnologia era muito cara e eram soluções importadas, e agora a gente desenvolveu uma solução nossa, local, para essa finalidade. Sensacional. Integrado isso com o Curupira, nós temos o monitoramento da fauna e flora aquática e terrestre de uma floresta. Então, sensacional. Professor, em relação à questão aí, eu geralmente no último bloco, eu peço para o meu entrevistado falar sobre a sustentabilidade. Nessa entrevista eu vou me abster disso, porque entendo eu que desde o primeiro minuto da nossa conversa, toda a conversa ela é baseada em sustentabilidade. Sim. Né? E, gente, a gente está chegando ao final de mais um podcast, né? Eu considero um dos melhores que a gente fez até agora. Né? Vocês vão gostar muito dessa entrevista. Espero que gostem. Foi feito com muito carinho. Queria agradecer muito a tua presença aqui, professor. Muito obrigado. Me sinto muito feliz e honrado de saber que a gente tem um trabalho desenvolvido pela Universidade Estadual do Amazonas tão importante. Né? Fica aí a dica, né, para o pessoal do IBAMA, aí, as pessoas responsáveis. A gente tem aí duas situações que podem ser trabalhadas, uma através do projeto Curupira, que eu entendo que é a questão das queimadas, e outras situações, mas principalmente as queimadas. E entendo a questão do projeto Iara, essa questão de um controle mais próximo, porque eu acho que para chegar ao nível que chegou, teve falha em algum momento aí, as entidades deveriam ter previsto isso daí que está acontecendo com relação à estiagem, enfim. Acho que a tecnologia, né, professor, ela vem justamente para melhorar isso daí. E agradecer muito pela entrevista e parabenizar pelo trabalho, professor. Muito obrigado, Afonso. Para nós foi uma honra, uma satisfação muito grande participar. Também uma grata surpresa o trabalho que vocês realizam. Obrigado, professor. É muito importante ter esse tipo de iniciativa no nosso estado, uma empresa amazonense que vem fazendo um trabalho extraordinário. Eu fiquei surpreso. Obrigado. É inspirador. Obrigado. Né? E eu me sinto muito honrado de estar participando. E já foi feito convite para você estar lá com a gente no laboratório. Vamos estar essa aproximação eu achei
Fantástico. Prazer vai ser meu. Gente, a gente vai ter uma outra entrevista, tá? Porque vocês perceberam que tem muita coisa que está sendo dita aí, a gente teria um programa aí de 2 horas, fácil, mas é importante vocês verem esse laboratório. Então a gente já combinou aqui, tá? Nas próximos dias aí, meses, a gente vai estar fazendo um podcast do laboratório do professor dentro da universidade, tá? Vai ser fantástico, vocês vão gostar muito. Queria agradecer aí, acima de tudo, ao Papai do Céu, que sem ele a gente não estaria aqui. Dizer que a gente vai para uma entrevista nova aí. Professor, só antes de terminar, me dá tuas redes sociais aí, teus canais, para que as pessoas possam ter acesso a esse trabalho brilhante que vocês desenvolvem. Muito bem, nós temos uma equipe de apoio, né? E nós temos o Instagram, nosso Instagram, LSE Hub. A gente vai colocar depois aqui na Isso. edição, vai ficar tudo certinho para vocês. Tanto Instagram, temos o Facebook e LinkedIn, né? LinkedIn são as A gente três. vai colocar aqui, com certeza, para as Colocar pessoas os terem acesso a esse trabalho maravilhoso. Gente, obrigado, tá? Até mais a próxima aí. Fica com Deus. Tchau.